7 horas em ponto agora, eu coloquei a aula para gravar. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, ver se o restante da turma aparece. Lembrando que hoje também tem trabalho, tá? Então, quem assistir a aula depois aí, fica já de olho aí no trabalho para entregar pelo menos até semana que vem, para poderem ajudar, ok? Hoje, dia 31, já fechei os trabalhos que vocês já entregaram até a aula 6, tá? Tá tudo... Quem entregou, entregou. Quem não entregou, vai ver depois. Tranquilo? Esperar mais uns minutinhos aí. Você entregou, Sheila? Mas eu vou conferir de todo mundo. Fizeram a prova? Entreguei o meu tudo certinho. Só demorei no último. Não, beleza, depois eu confiro lá. Tá Faço certo. o lançamento. E as provas, como é que foram? Acharam a prova de EAD difícil? Um pouco difícil e com muitas pegadinhas. Do jeito que eu gosto. Eu estava dando uma olhada aqui na agenda. Deixa eu até puxar ela aqui de novo. Hoje é dia 31, né? Então, quarta-feira. Então, 1, 2, 3, 4. Acredito que a gente vai ter 5 aulas ainda, tá? Então, a gente fecha ou 5 ou 6 aulas. Aí a gente já fecha tudo certinho. Aí na penúltima semana, vocês acho que vai ter uma semana de prova e depois vai ter uma semana de revisão. Aí na semana de revisão, eu dou uma aula revisando tudo, tá? Aí a prova vai ser a partir da aula 7 até aula 11 ou 12, mais ou menos, tá? Esse é o mesmo processo. Aí aula 6 para trás, a gente já deixa separado. Eu acredito que esse mês ainda, eu tenho que liberar um trabalho para vocês aqui, EAD também, tá? Nesse trabalho aqui, eu vou deixar ele bem fácil de fazer, tá? Quem precisar de ponto, alguma coisa assim, os trabalhos que vocês já me entregaram, eu ajudo na pontuação para vocês. Eu complemento os pontos de vocês. Praticamente, quem entregou, eu converso, a gente já finaliza tudo com 4 pontos, né? Deixa redondinho. Tranquilo? Esperar mais uns 3 minutinhos aí. Pessoal que é que está fazendo segundo grau, né? Está aproveitando a última semana de férias também. Semana que vem as aulas já voltam. Sara Cristina. Oiê. 3 pontos, Sheila. Ainda tem mais uma avaliação de 3 pontos no trabalho. Aí o trabalho eu ajudo vocês. Esperar mais uns minutinhos aqui, nós já começa. E a nota da prova? Liberaram ainda não? Não. Acredito que essa semana. Tô curiosa. Eu não tenho acesso às notas, porque já cai direto lá para a Ana e acho que a menina chama Júlia. É elas que têm que fazer a conferência e depois ir lançando as notas. Eu vou pedir para elas me mandarem, mas eu duvido que elas me mandem. Na esperança de ver o pregador. Aí se ela mandar, você me mostra? Aí eu posto lá, já deixo a nota postada lá no ProES que vocês olham. Não, combinado então. Quando você postar lá, você me avisa. Tá. Me olhar. Obrigada. Nada. Queria depois com a Ana, ver se ela me manda. Como é que tá a turma à noite?
terrível. Do mesmo jeito. Você quase Gente, 19h05, então, eu vou dar um encaminhamento aqui para a aula. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre recursos humanos, tá? A gente vai dar uma olhadinha na estrutura. Teoricamente, a gente já conhece, sabe como funciona. Na prática, a conversa é diferente. Então, dentro do setor de RH em si, ela tem outras, vamos dizer assim, subcargos, né, ou gerenciamentos de alguns de setores da empresa. O que a gente mais conhece é o pessoal da folha de pagamento, que é o que interessa para todo mundo. Então, a gente vai dar uma olhadinha que tem um pouco mais além disso, tá? Então, às vezes a gente não... Para nós que não trabalhamos dentro do RH, mas lá dentro existem outros departamentos, né? Essa era a palavra que eu estava procurando. Existem outros departamentos dentro do próprio RH. Então, o RH em si, ele não é uma coisa só, tá? Ela vai ter aí várias, como é que eu diria, né? Dentro de um organograma, né, ela abre um pouquinho mais, tá? Então, primeiro que a gente vai ver aí, recrutamento e seleção de pessoal, tá? Lembrando que o RH sempre tem um supervisor, né, um diretor, ou uma coordenadora geral, e depois ela reorganiza toda essa equipe aí pelo resto do processo em si de trabalho. Então, cada pessoa que trabalha no RH tem uma função diferente ali, e a gente vai dar uma olhadinha nisso daí. Então, recrutamento e seleção de pessoal. A ideia principal deles não é simplesmente contratar, mas eu acredito que é a parte mais difícil que tem. Por quê? Se está contratando, é porque tem alguém saindo da empresa. Vamos dizer assim, né? A não ser que a empresa esteja nova, ela está contratando alguém que está saindo daquela vaga. Então, provavelmente, aquela pessoa arranjou um emprego melhor. Quando a gente entende emprego melhor, um salário melhor, ou aquela pessoa não deu certo ali com o cargo, com a vaga, com o pessoal de trabalho. Então, o recrutamento, a gente vê que é um pouquinho mais complicado, porque a pessoa que está lidando com isso tem que acertar no recrutamento. Quem já passou por entrevista de emprego sabe como é, tá? Aí fica a pergunta, por que contratar a gente e não outro, né? Por que me contratou e não outro? Então, coisas que o pessoal que está fazendo o recrutamento consegue fazer uma leitura melhor do que a gente que está ali se candidatando. A gente já até olhou isso numa aula de EAD passado, acho que foi, se não estiver errado, no módulo passado, no período passado. Como se comportar na entrevista de emprego. Estar bem vestido é uma delas, mas a primeira coisa que vai chamar a atenção do recrutador é o nosso currículo. O currículo é a carta de apresentação que a gente tem, né? O nosso cartão de visita, né? Então, primeira coisa aí, recrutamento e seleção de pessoal. Visa atrair candidato potencialmente, tá? Como eu acabei de falar para vocês. Então, a pessoa que está trabalhando nesse departamento, ela tem que ter alguns chamam de feeling, né? O sentimento da contratação. Vou até deixar aqui para vocês escrito, para vocês entenderem. O feeling, o sentimento daquela contratação. Eu acho que aquela pessoa vai dar muito certo para a vaga, ela vai dar muito certo com o coordenador daquela área que está contratando, naquele setor, e eu acho que essa pessoa tem um perfil legal dentro dos currículos que a pessoa já olhou ali anteriormente, né? Voltando naquela aula anterior, quando a gente manda um currículo, a gente tem uma base de cadastro dentro da empresa. Todas as empresas, não. Mas determinados locais, ou os próprios sites, né? Esses sites que pegam currículo, ele já faz um pré-parâmetro para o recrutador. Então, a pessoa já tem uma ideia de quem que ele vai olhar os currículos. Então, esse sistema de informação aí é interessante
A informação em si, né, é interessante para o recrutador ali, para ele verificar a geração do emprego. Não só a geração do emprego, ou melhor, né, não só a contratação, mas o tipo de emprego que vai ser ofertado no mercado. Ok? Então, foco da seleção é a obtenção de informações para o cargo. Então, ela já está vendo qual cargo que ela já tem dentro da empresa e qual tipo de currículo que vai atender isso daí, qual que vai encaixar. Não estou falando nada fora do normal, fora do padrão. Então, quem já participou de uma entrevista de emprego, é interessante ver se o seu próprio currículo atende aquela demanda. Se você como recrutador não, né, como candidato, se você vê que a vaga está um pouquinho acima do que você tem a oferecer, tenta, não deixa passar em branco não, mas é bem provável que não vai dar certo, porque o recrutador já está observando isso daí, já fez essa leitura aí, tá? Então, dentro do recrutamento e seleção de pessoal, é interessante a gente ver, ou já tentar entender qual é o ponto de vista do recrutador, beleza? Departamento pessoal. Então, o departamento pessoal já entra uma outra área, né? Então, é ela que vai ficar responsável pela administração dos procedimentos que envolvem as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Quem trabalha no RH, não sei se alguém de vocês, né, tem essa experiência, é o pessoal que está olhando o contrato, tá? Ela é o pessoal que vai fazer a leitura do contrato para assinar a carteira de trabalho. Veja que a carteira de trabalho ela é um documento garantindo os seus direitos e deveres. Mas sempre que você assina a sua CLT, né, a sua carteira de trabalho, veja que sempre vem um documento a mais. Sempre vem um contrato de prestação de serviço que complementa o que está escrito na CLT, tá? Então, eles que ficam responsáveis por isso daí. Se a criação para aquela vaga, a documentação em si, ela vai estar todo dentro do parâmetro que a empresa quer, tá? Então, se vocês lembrarem aí, quem já assinou um contrato de trabalho aí, tem sempre aquele documentozinho a mais ali que a gente, na maioria das vezes, não lê. A preocupação do trabalhador é sempre assinar a carteira de trabalho, tá? E esquece de ler esse complemento da CLT. Então, esse pessoal do departamento pessoal, eles ficam atentos a isso daí, tá? Então, olha, ó, as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados. Então, outra coisa é o que você vai assinar, outra coisa é o que a empresa tem que atender às leis trabalhistas. Então, eles ficam atentos a isso daí. Não sei se já ocorreu com vocês, de vocês estarem lá trabalhando, o pessoal do Recursos Humanos te ligar, pedir para você ir lá assinar um documento. Alguma coisa que aconteceu, que a empresa está adicionando, né, ou fazendo eu acho que o termo que eles usam é adendo ao seu contrato de trabalho. Às vezes até a própria questão de novo uniforme que você recebeu, está escrito lá que você também é responsável por aquele uniforme. Estou dando um exemplo aqui só para a gente ter uma ideia. Mas se vocês estiverem lembrando aí, ou já aconteceu com vocês alguma vez, essa questão de você ter que assinar um documento adicional, tá? Então, departamento pessoal. Profissionais da área são responsáveis pelas rotinas admissionais e demissionais também, tá? Não só admissionais. Então, o próprio processo de admissão e demissão, eles conhecem todo o processo trabalhista, então, leis, né, trabalhistas ou normas trabalhistas, o que vier, o que precisar ficar atento a isso daí, tá? Então, eles vão ficar responsáveis pela apuração do ponto, tá? Cálculo de folha de pagamento, cálculo das férias, processo demissional, como eu acabei de falar, cálculo e recolhimento dos encargos legais, tá? Vamos dizer que essa é a parte mais burocrática, que é ficar atento. Agora, imagina um pessoal de RH aí que tem que trabalhar para fechar a folha de ponto aí, dentro de uma empresa aí de, no mínimo, 100 funcionários, né? Você viu o tanto que é trabalhoso fazer isso em 100 funcionários até um determinado dia, para já fazer a solicitação para o financeiro, para fazer o pagamento do pessoal até ao 5º dia útil do mês, tá? Só para a gente ver como é que funciona, tá?
E atender a fiscalização, entre outras atividades. Então, eles são responsáveis por tudo que for da área documental em relação ao trabalhador. Dúvida? Tranquilo? Falei demais, mas é uma coisa muito simples de entender, mas só para deixar aqui como explicado ou tirar alguma dúvida de alguém, tá? Tirando aquela parte quando o RH te liga, né, no seu telefone ali da sua mesa e pede para você ir lá, nunca é bom sinal, né? Eles estão brincando assim, né? Serviço social e benefícios. É outra pessoa, outro pessoal dentro do RH também, que vai tomar conta disso daqui, tá? Setor responsável pela assistência social, administrando os benefícios concedidos pela organização. Um exemplo prático aqui é quando você precisa fazer algum exame com o plano de saúde que a empresa disponibiliza para o trabalhador ali dentro da empresa, né? Então, você precisa pegar uma guia, ou solicitar uma guia. Então, você tem que ir lá no plano de saúde, onde for, pegar um carimbo, pegar uma assinatura, e depois que você leva isso e vai ser cobrado, esse é o pessoal que vai jogar no sistema lá no computador o desconto referente ao plano de saúde, que se ocorrer, né? Em outros casos também, se for uma outra coisa, eu vou falar assim, um benefício maior, eles também que vão ficar atentos a isso daí, tá? Então, os benefícios são certas regalias e vantagens concedidas pela organização a título de pagamento adicional de salários à totalidade, ou uma parte dos seus colaboradores. Lembrando que benefício é só na teoria, né? De alguma forma, a gente está trabalhando e pagando isso daí também, tá? A empresa fica com a parte do custo, mas, em geral, você está ajudando a pagar todo aquele custo ali, tá? Assistência médica, transporte, refeição, tanto é que em transporte você até paga uma parte, né? É descontado em folha. Refeição, isso depende muito da empresa. Às vezes você tem um desconto, em outras a empresa realmente te dá isso daí, não há desconto em folha de pagamento. Em outros casos, existe a cantina, né, o refeitório dentro da empresa, e cada vez que você vai almoçar, eles te cobram ali uma taxa, né? Não um valor, mas uma taxa. Eu já trabalhei numa empresa, por exemplo, que eles cobravam da gente, na época, né? Cobrava da gente R$ 1,99. Cada vez que a gente fosse almoçar, você passava o seu crachá, já contabilizava isso lá no pessoal do RH que você almoçou, descontava R$ 1,99. Se você não almoçava, não havia desconto. Então, não tem essa... eu preciso almoçar porque há o desconto todo mês. Não. Então, dependendo da empresa, a questão da refeição, ela pode ser feita de várias formas, tá? Plano de pensão e aposentadoria, plano de pensão aqui particular. Algumas empresas colocam isso daí junto com o desconto em si. Além de você ir aposentar pelo governo, né, pelo INSS, a empresa também te ajuda, ou te patrocina de uma certa forma, uma aposentadoria privada, tá? Algumas empresas fazem nesse sentido. Então, essa documentação, todo esse desconto, todo esse processo, tem um pessoal próprio que vai ficar atento a isso daí todo mês. Cesta de alimento, é o pessoal que vai ligar, fazer a cotação junto a um supermercado ou a um fornecedor para também atender isso daí. Clube, algumas empresas têm clube. Em outros casos, a empresa não tem clube, mas ela patrocina você a ser sócio de um clube. Que a Araxá, a gente já sabe como funciona, né? Várias empresas, por exemplo, têm a AF, né? Algumas empresas patrocinam de alguma forma, dão, né? Até não há o desconto, né? E você tem direito a um clube, tá? Eu não sei se o Zema ainda tem, né, o clube deles, mas está ali perto do Cefet. Ali, então, ali atrás é o clube deles, para vocês verem que algumas empresas têm. Dúvida quanto a isso aqui? O interessante é perceber que cada pessoa do RH vai ter uma função em relação a isso daí, tá? Não é RH, então, de uma forma geral. Tranquilo? Sheila, joinha? Bora lá? Ok? Próximo, então, aqui, cargos e salários. Esse daqui não adianta nem se discutir, porque
parece que é um setor da empresa que é intocável. Você nunca consegue falar referente a isso daí. Eu também já participei lá no Zema do levantamento de cargos e salários. Então, o pessoal, uma época, passou de setor em setor para fazer o levantamento do que cada trabalhador, qual era a responsabilidade de cada trabalhador do que ele estava fazendo ali na sua mesa de trabalho. Então, eles faziam um levantamento de qual seria o cargo e, dentro do cargo, o que há para ser feito e qual tipo de salário, qual valor de salário que aquele trabalhador receberia. A gente sabe que, em geral, é a mesma coisa. É apenas o RH ou o setor e o departamento pessoal fazendo um levantamento. Em questão de salário, não vai mudar muita coisa. Talvez, em determinados casos, o pessoal, por exemplo, que carrega peso, pode ter uma ajuda de custo em relação à ergonomia, né? Troca de cinta, uniformes mais aptos ao que você está fazendo, mas o pessoal que trabalha em escritório praticamente não muda, é tudo a mesma coisa. Mas como a gente trabalha em escritório, a gente não tem acesso ao operacional, a gente talvez não veja isso. Mas o pessoal do operacional vê uma botina, uma calça protetora, uma camisa acolchoada, coisas que vai entrar dentro dos cargos, né? Em questão de periculosidade, também pode entrar mudança de salário, mas isso em alguns casos, ok? Então, cargos e salários. A principal tarefa da área é fazer a descrição de cada cargo, que consiste em uma definição escrita do que faz o ocupante do cargo, tá? Não sei, isso daqui é feito no sentido, assim, de documental, a empresa tem isso daí. Algumas empresas, como que eu participei, foi feito se eu não estiver errado, não é organograma, tem um outro nome que eles deram lá, agora eu não vou lembrar, não é organograma. O que você faz, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, o pessoal do RH que faz esse levantamento, porque se acontecer alguma coisa dentro do processo de trabalho que está fora do que foi descrito, a empresa vai tentar se defender na justiça, mais ou menos no sentido desse, ok? A questão é documental, né? Mas é mais tranquilo de atender a isso daí quando você faz o cargos e salários, tá? Espera aí só um minutinho, gente. Só colocar no silencioso aqui. Ok? Então, tem como objetivo buscar um equilíbrio salarial interno e externo. Teoricamente, é bonito, é interessante. Na prática, nem tanto, tá? Como a empresa ela já tem um padrão salarial, vamos dizer assim, né, um teto salarial, para todo mundo que trabalha naquele setor, praticamente os salários são iguais. Para diferenciar o pessoal que tem tempo de casa, eles colocam algum númerozinho na frente, né? Tipo assim, instrutor 1, 2 e 3. Então, aí, cada vez que você sobe de nível, seu salário tem um reajuste. Mas esse salário é sempre tabelado, ok? Em relação ao salário externo, a empresa vai fazer um levantamento de quanto que o mercado de trabalho está pagando para aquele determinado profissional. A empresa vai ver se ela está pagando menos ou está pagando a mais. Se ela estiver pagando a mais, provavelmente você não vai ter um reajuste. Se ela está pagando a menos, ela vai ver que vai ter o que a gente chama de turnover, né? Que a gente já verificou isso daí. Turnover, tá? O pessoal vai trocar o emprego por salários menores. Então, às vezes, a empresa contrata ou reajusta o salário desse profissional comparando ao mercado externo, tá? É mais nesse sentido. Os objetivos são motivação e comprometimento pessoal, tá? A ideia de você, pelo menos, tentar pagar um salário justo ou que está no mercado seria isso. Aumento da produtividade, em alguns casos, você vai trabalhar, principalmente no mercado de trabalho americano, né? Você trabalha por hora. Você não tem um salário fixo no final do mês. Quanto mais você trabalha, mais você vai bater nas metas do dia, mais você recebe. Então, você tem um escalonado, né? Então, quanto mais você trabalha, mais você recebe. Diferente no Brasil, que a gente tem um salário base. Trabalhando ou não, aquele salário cai no final do mês. Infelizmente, é assim. Então, ajuda, talvez, no aumento da produtividade. A empresa tem um controle de custo, porque ela sabe quanto cada setor paga
pela quantidade de quantos funcionários tem naquela área. Então, ela já tem uma prévia, né, uma estimativa de como é que vai ser até os próximos meses. Em alguns casos, a empresa faz uma lavada de funcionário, tira aquela galera toda e se mantém para ver o que vai dar. Se a empresa começar a perder mercado ou produtividade, começa a recontratar para acertar isso daí, até ela chegar num ponto de equilíbrio entre custo e produção, né? Então, entre o que entra e o que sai, em relação à mão de obra, ok? Tratamento justo aos trabalhadores. Então, a ideia é sempre você tentar pagar o que está no mercado. A gente vê aí que quem está começando sempre vai começar com salário mínimo, é assim que funciona, não tem como. Cumprimento da legislação. Então, toda CLT, né, toda carteira assinada tem uma lei por trás, então o pessoal tem que ficar, o pessoal do departamento do RH vai ficar atento a isso. E avaliação e classificação de cargos, tá? Isso também é uma questão mais documental. Lembrando que você vai ter o operacional, o gerencial e a diretoria. Então, aquilo ali tem um equilíbrio também salarial de um para o outro, tá? Dúvida aqui também? Tranquilo? Hoje eu estou falando demais, né? Saudade de vocês. Sheila? Vamos lá para o próximo. Treinamento e desenvolvimento, tá? A gente já viu isso daqui em outras aulas, eu também já comentei no presencial com vocês. Duas coisas que o RH fica muito atento. Lembrando que o treinamento, o treinamento, alguém vai solicitar isso dentro da empresa, tá? O setor, ou às vezes você vai ter um novo maquinário, um novo processo de trabalho, o RH vai ter que correr atrás de um profissional dessa área para trazer esse conhecimento para o colaborador e treiná-lo para ele exercer aquela função, ou exercer aquele trabalho do que está sendo solicitado por um determinado setor. Não sei se vocês conseguirem entender. Então, um treinamento aqui, o RH vai se responsabilizar em treinar uma equipe, ou talvez até uma equipe nova, para fazer uma determinada função. Isso que a gente entende por treinamento, tá? Então, o treinamento é um meio de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, tá? Então, você vai treinar aquela pessoa, você vai dar conhecimento, você vai ficar ali preso dentro de uma sala, vai ter uma pessoa que conhece daquilo ali e vai passar aquela experiência para todo mundo trabalhar. Já o desenvolvimento já é uma coisa diferente. A pessoa já tem a competência bem estabelecida, ela já sabe o que fazer, só que agora, provavelmente, a empresa está entrando com um novo processo de trabalho, e a empresa quer que esse profissional que já está ali faça o que ela faz todo dia, só que de uma maneira talvez ali mais eficiente, mais eficaz. Um novo método de trabalho. Então, você não está ensinando nada. Você não está treinando, você está desenvolvendo o que você já tem. Seria praticamente essa a diferença. Mas os dois são responsabilidade do pessoal do RH, ok? Podemos listar os principais objetivos do treinamento e desenvolvimento. Qualificação de profissionais, tá? Então, nesse sentido, se eu estou treinando, eu estou melhorando, estou qualificando, e quando eu estou desenvolvendo, eu já pego o que eu tenho e estou também melhorando, mas eu não estou partindo do zero, tá? Capacitação, atualização. Atualização aqui que é interessante. É uma coisa que todo mundo já sabe, mas talvez tenha um novo caminho a ser feito. Você agora, se você usava esse caminho, você vai usar agora esse caminho. Veja que aqui você dava volta. Aqui você vai em linha reta. Mas os dois vão chegar no mesmo resultado. Contato com novas tecnologias, é o que eu falei para vocês. Chega alguém que já sabe, vai treinar aquele pessoal que não sabe, você está partindo do zero. E readaptação, talvez você troque uma pessoa de função, mas ainda está dentro do mesmo setor, então você está readaptando ele. Isso ocorre também muito quando a pessoa sai, quando a galera sai de férias, quando ele volta, o pessoal do RH já tenha alguma coisa prévia para trazer esse pessoal que está voltando de férias para readaptar eles provavelmente a um novo processo de trabalho.
tá? Isso já ocorreu também comigo. Sair de férias, voltar e aprender uma coisa nova, tá? Lembrando do que eu já sei, e só melhorou a questão do processo. Formação dos componentes da equipe de liderança. E também quando o pessoal de RH vê que tem alguém dentro da empresa ali que pode ser um líder, talvez cria-se uma nova equipe e convida essa pessoa. Essa pessoa que vai vir pela liderança também vai passar por um treinamento ou desenvolvimento, ou os dois ao mesmo tempo, dependendo do caso. Tranquilo? Dúvida? Bora, Sheila. Segurança e medicina do trabalho. Então, acredito que vocês já tenham, para quem trabalha, tá atento a isso daí, né? A conhecida CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Pessoal que trabalha em empresas grandes vê isso daí todo dia. Também existem empresas pequenas, mas aí, na maioria das vezes, você pode contratar uma prestação de serviço referente à prevenção de acidentes, dependendo com que você trabalha, tá? Então, empresas grandes, sempre vai ter a CIPA, sempre vai ter a votação para quem vai participar da CIPA. A CIPA seria um sindicato, tá? Mas a ideia delas não é ser sindicato, mas é um exemplo, tá? Então, quem já trabalhou aí nas mineradoras ou empresa grande aí, tendo CIPA, tem uma votação, se eu não estiver errado, é todo ano, para verificar esse acompanhamento de prevenção de acidente. Então, a ideia é fazer com que todo mundo trabalhe de forma segura, tá? Objetivo: promover a saúde e proteger a integridade do empregado no local de trabalho, ok? Normas regulamentadoras, as conhecidas NRs. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se alguém de vocês nunca ouviu falar, tá? Então, as NRs, ou normas regulamentadoras, são normas criadas diante de reuniões entre sindicatos e Ministério Público, no caso aqui, Ministério do Trabalho, trabalhadores, empresariado, todo mundo. A ideia é você criar normas, e isso deve ser feito, vamos dizer assim, acompanhada da melhor maneira possível. Quem trabalha em empresa grande e desobedece uma norma, toma advertência. Se você tiver excesso de advertência por não cumprir as NRs, é justa causa, tá? Então, quem trabalha em mineradora, por exemplo, sabe como funciona. Ou se vocês conhecem alguém, vê por segurança do trabalho ali, ou a pessoa que trabalha como segurança do trabalho, está sempre em cima. Um exemplo prático, quem trabalha em mineradora aí, ou mesmo numa área operacional, é uniforme completo e botina. Tá? Dependendo do local, você pode ter as botinas biqueira tradicional, as biqueiras de ferro. Já me falaram que as biqueiras de ferro não se utiliza mais. Agora tem um novo tipo de biqueira, que eu não vou saber dizer, que não é de ferro, mas é resistente tanto quanto. Ok? Então, não sei se você já conhece as NRs, a gente vai trabalhar um pouquinho elas também hoje, só para a gente ficar por dentro, tá? Tranquilo? Pode passar? E NR, gente, é uma coisa bem cobrada, tá? Não é uma coisinha que a gente vê colada na parede da empresa, não. Que é o local que você trabalha, ou não sei quem que não trabalha, mas tem um segurança do trabalho na área, fica esperto, porque ele vai vir em cima, tá? Olhar isso daí para ver se você está cumprindo as normas, tá? Ok? Relação trabalhista e sindicais. Lembrando que isso daqui tudo está dentro do RH, tá? É o pessoal que ainda toma conta nisso daqui. É o pessoal que vai ter todas as diretrizes dentro da empresa para cobrar isso daqui que a gente está falando, tá? Relações trabalhistas e sindicais. Então, primordial cuidar bem das relações trabalhistas e sindicais para manter as pessoas alinhadas ao objetivo de uma organização. A gente já estudou em administração um pouco como funcionam os sindicatos, tá? Sindicato também tem as votações internas dentro da empresa para quem vai participar dos sindicatos. Então, quem trabalha, por exemplo, também em mineradora, a gente vai ouvir falar das chapas, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona.
Então, quem toma conta disso daí também, quem participa da votação, quem organiza toda essa votação relacionada às sindicais, é o pessoal do RH também, tá? Eles estão por dentro. Então, a função é cuidar das relações trabalhistas e sindicais, compreende gerir a questão que envolve o direito trabalhista. Não sei se vocês têm contato com sindicalista ou o próprio sindicato, de como eles funcionam, tá? Então, eles vão acompanhar o que está na lei e o que pode ser melhorado em relação ao local de trabalho. Um exemplo, a botina. Então, se você trabalha no local, você está utilizando o seu sapato ou o seu tênis. Então, o sindicato vai cobrar junto à empresa que o EPI, tá? Que a gente já viu isso também, os EPIs sejam dados ao trabalhador para que execute o trabalho de forma segura, tá? EPI também, eu acredito que vocês já têm uma ideia do que é, tá? Então, EPIs, tá? Vamos lá. As negociações com o sindicato da classe são uma ferramenta para a resolução desses conflitos, diretamente pela organização ou por meio de um sindicato patronal. Então, o sindicato funciona dessa forma, tá? Praticamente todo o setor do mercado de trabalho tem um sindicato. Tem alguém ali sendo responsável, acompanhando o trabalhador no local de trabalho, dentro e juntamente com uma empresa, né? Então, sempre vai ter um sindicato aí. Tais negociações poderão surgir em importantes fontes do direito do trabalho. Uma delas é a própria CLT. Lembrando, então, que a CLT não existia. Junto com a briga de sindicato e um pouco de governo junto com as empresas, surgiu a CLT, tá? Beleza? Tranquilo? Isso aqui que eu estou falando para vocês não é nada de novo. É só para a gente complementar e saber também que o RH é que toma conta disso daí. Ok? Sheila? Espera aí só um pouquinho, rapidinho. Vou lá para o trabalho. Deixa eu só acertar uma coisa aqui que está dando erro aqui no meu computador. Espera aí. Eu já libero o trabalho para o Cheixo. Bora para o trabalho? Tranquilo? Muito fácil de fazer, como sempre, né? A gente vai dar uma olhada aqui, eu deixei como curiosidade para vocês entenderem como é que o RH trabalha isso daqui, qual a visão que eles têm do trabalhador. Então, como é que o departamento de RH observa o trabalhador e a empresa como um todo, tá? O que é preciso para ser um profissional de RH? Então, vocês vão pesquisar para mim, vocês podem colocar aí uns 7 exemplos de cada, tá? Da hard skills e soft skills, tá? Skills, no caso, a gente traduz ele como perícia, tá? Ou conhecimento, vamos dizer assim, tá? Então, vocês podem procurar aí para mim 7 de cada. Vocês vão achar um monte, infinitos exemplos, tá? Quais são as estratégias do RH? Em relação à integração dos colaboradores, qualificação de equipes, comunicação otimizada, padrão de avaliação, pesquisa de clima organizacional. Como é que o pessoal do RH olha isso daí? Depois, pegar para mim a NR7 e NR9, tá? NR7, vocês vão achar muita coisa. Não, eu quero saber o que ela é e qual a norma que ela é referente, a 7 e a 9. Dúvida? Tranquilo? Aquele mesmo esqueminha, vai fazendo, finalizando, pode mandar a foto para mim no WhatsApp, que eu já libero vocês, ok? Facinho de fazer. E não quero resposta de 2 linhas não, hein? Para fazer completa, aí faz bem feito, por favor. Ok, Giovana? Bom demais, isso aí mesmo. Lavínia, mando sim.
Espera aí. Assim ajuda, Lavínia? Beleza. Amanda, tá aí? Ô, Amanda, como é que tá as coisas? Como é que tá a aula de noite? Como é que tá a turma? Aguentando a Giovana? E a Lavínia? Não, a Lavínia é difícil mesmo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso daqui, eu já vou até mandar o slide para vocês no grupo de vocês, tá? Rapidinho. Eu já estou liberando lá o slide no grupo de vocês, ok? Ô, Giovana, eu estou pensando que é outra Giovana. É você. Então, desculpa a brincadeira, achei que fosse a outra Giovana, a da noite. A apostila eu não tenho, tá? Pode procurar na internet que vocês acham a resposta, tá? Próxima aula, eu vou ver se eu trago para vocês referente a um pouco de economia, como é que a empresa trabalha isso daí, tá? A gente vai verificar um pouquinho sobre postura corporal, como é que a empresa, como é que o pessoal, principalmente de RH, trabalha esse tipo de situação, tá? E é bem interessante.
Dúvida, vocês podem me chamar.
Há um silêncio aqui na sala aqui, mas eu estou atendendo os alunos via WhatsApp, tá? Se estiverem assistindo aí, quem for assistir depois, qualquer coisa, me chama lá no grupo também, que eu ajudo vocês, tá? Apesar que essa tela aqui eu já mandei no grupo de vocês.
Tranquilo até agora? Beleza. É a Ana ou a Andresa que entrou? Entrou e saiu. Amanda tá aí? Carolina? Fácil de fazer, aí, Carol? Beleza. Depois você chama.
Ó, Amanda. Fez?
pessoal que estiver assistindo a aula aqui depois, tá? Lembrando aqui que eu estou atendendo os colegas de vocês via WhatsApp, tá? Certinho, Giovana. Giovana mandou aqui primeiro. Certinho, Giovana. Beleza. Apesar que ela não está na aula aqui, mas ela mandou pelo WhatsApp. Certinho.
Carol, tá aí? Conseguiu fazer? Ou tá complicado? Beleza. Esquece de mandar depois lá no WhatsApp, não, tá? A foto, por favor.
Gente, faltando um minuto aqui para dar 8h40, tá? Terminando a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, vocês me chamam no WhatsApp, tá? Não esquece de mandar os trabalhos, tá? Vai me pontuando aqui, ajudando vocês aqui para manter o controle, tá? Então, lembrando só que as próximas matérias, então, começam a partir do slide 7, correto? Certo, então, um abraço a todos, obrigado. Carol, tá? Vou desligar aqui agora, obrigado por ter ficado até agora comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode me chamar no WhatsApp, beleza? Um abração. Vou fechar a aula aqui já, tá?